No programa de hoje você vai ver: a audiência discute a situação dos mercados públicos da cidade. Coronel Josiberto Barros de Andrade é o mais novo cidadão do Recife. Tem a programação para o fim de semana e a agenda de atividades da Casa de José Mariano para a próxima semana. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online, um compromisso da Casa de José Mariano com você. Com a greve da TV Universitária, iniciada no dia 31 de março, decidimos manter nossa programação na internet e assegurar o direito do cidadão de saber tudo o que acontece no Legislativo Municipal. Além do jornal no site da Câmara, você também pode acompanhar as notícias no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara do Recife. E assim que a programação na TV voltar ao normal, a gente comunica por aqui. E ontem, uma audiência pública discutiu o reordenamento e a qualidade dos alimentos vendidos em mercados públicos do Recife. Acompanhe. A audiência pública no plenarinho da Câmara foi presidida pelo vereador Luiz Eustáquio, autor da lei municipal que estabelece regras para a comercialização de carnes, queijos, peixes e outros alimentos perecíveis. A lei é de 2010. A gerente de Vigilância Sanitária do Recife, Adeusa Ferraz, afirmou que o grande desafio é a higiene e a conservação dos alimentos perecíveis. Os mercados públicos estão sendo monitorados, pela Vigilância Sanitária. A Secretaria de Saúde está empenhada, em fazer está empenhada nesse monitoramento e também em ver com os permissionários que as carnes não podem ficar fora de refrigeração. Então, isso a gente está em processo de negociação para que nenhum permissionário que venda carnes possa expor as suas carnes a essa temperatura no meio ambiente. Então, que é a principal preocupação. Então, se você é um permissionário que vende uma grande quantidade de carne, por exemplo, você pode diminuir, contanto que você não exponha essa carne ao meio ambiente. Essa é a grande preocupação da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, que oferecer um alimento seguro à nossa população. A representante do Ministério Público, Liliane Rocha, ressaltou que é responsabilidade de todos zelar pela saúde dos consumidores e que é preciso realizar uma campanha educativa para alertar a população sobre os riscos de consumir produtos acondicionados de forma indevida, por exemplo, sem refrigeração. A questão dos mercados, a questão da qualidade da carne, a questão da qualidade dos alimentos tem sido objeto da constante atuação do Ministério Público. É uma situação preocupante. E é muito importante que o consumidor se conscientize que ingerir carne quente é um malefício à sua saúde. Faz muito mal à saúde, mas é uma questão cultural. Geralmente se pensa que a carne quente é uma carne saudável, quando na realidade quem está ingerindo carne quente está ingerindo possíveis bactérias, contaminando com doenças, inclusive graves. Já a representante do PROCON Recife em exercício, Raquel Moraes, anunciou que existe um projeto de instalar nos mercados públicos, ainda esse ano, boxes de atendimento do PROCON para receber denúncias dos consumidores. Também participou da audiência pública o diretor comercial da CESURB, Paulo da Mata, e o secretário executivo de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Gustavo André Costa Barbosa. A Prefeitura, em primeiro lugar, tem trabalhado o ordenamento desses mercados públicos, porque foi feito o diagnóstico que, antes de mais nada, precisava ter o ordenamento, ou seja, o poder público tomar conta do que existia, do como estava. Foi aí que foram desenvolvidas essas ações. Nós chegamos agora neste ponto de redefinir o perfil dos mercados e capacitar os comerciantes desses mercados para um patamar melhor de prestação de serviços. É com isso que a gente tem trabalhado. A gente fazendo programas, convênios para a qualificação desse pessoal, dos comerciantes, e também oferecendo crédito produtivo, porque muitas vezes eles não têm acesso facilitado ao crédito. A parte do ordenamento urbano visa principalmente o entorno do mercado. Por quê? Porque muitas vezes a Prefeitura encontrou uma situação em que o cidadão ele não podia sequer transitar na calçada ao redor do mercado. Então,
em alguns casos, era colocar em risco a vida do cidadão que precisava até descer a calçada. Então, realmente, ele causa um impacto forte, porque para ordenar é preciso tratar e remover, às vezes, o pessoal que já estava ali há bastante tempo. Diogo Azevedo, diretor de Mercados e Feiras, falou sobre o trabalho da Prefeitura no reordenamento e manutenção dos mercados públicos. Hoje a gente vem num processo de melhoramento muito grande. A gente encontrou os mercados numa situação complicada. A gente tem aumentado o efetivo, aumentamos em 30% o efetivo do pessoal que faz a limpeza dos mercados. Hoje a gente tem, em média, 8 pessoas por mercado. Isso aí pode aumentar. São José é um mercado maior, que tem uma demanda maior. Afogados também tem uma demanda maior, mas no resto, em média, são 8 pessoas por mercado fazendo essa limpeza. A manutenção, a gente vem dando um trabalho muito forte na manutenção. Foram pintados em 2013 8 mercados, reformamos 6 banheiros. Estamos fazendo um trabalho não só dentro do mercado, mas no entorno do mercado, que é muito importante, com a recuperação de calçadas junto à Enlurb. Vem ordenando o comércio informal. Foram comprados, desapropriados prédios e terrenos para levar o pessoal do comércio informal para dentro, porque assim você passa a ver o mercado também, porque muitas vezes, antes você passava, o entorno está todo rodeado de ambulantes, você não consegue ver o mercado. E a gente está pensando não só o mercado, mas como todo o entorno, melhorando, fazendo estudos na parte como é que se diz, da Zona Azul, criando estacionamentos rotativos, que é muito importante você ter o estacionamento rotativo, que é uma das reclamações principais dos permissionários, que eles dizem que os clientes não estão indo tanto em função do estacionamento, que é um problema da cidade como um todo, né? Mas a gestão está focada nisso, a gente vem melhorando os mercados, mas nós temos 31 equipamentos públicos que a CISU toma conta, e é um trabalho de formiguinha, mas que a gente vem conseguindo melhorar isso. Apesar das medidas que estão sendo adotadas pelo Executivo, comerciantes e usuários que participaram da audiência pública reclamaram das condições dos mercados públicos. A partir da audiência pública, nós vamos estar em contato direto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que se comprometeu de abrir um diálogo com os permissionários dos mercados públicos. E nós queremos que esse diálogo avance no sentido de uma linha de crédito para que as pessoas possam comprar as frises, comprar os recipientes, os expositores, para poderem trabalhar com a carne de forma adequada para garantir a saúde para o povo do Recife que vai aos mercados públicos comprar sua alimentação. A carne que ela é hoje vendida de forma exposta, ela não garante uma segurança alimentar. Foi dito aqui pela vigilância sanitária que ela realmente é uma carne que pode levar as pessoas a adoecer. Então, nós queremos que a nossa lei, a lei de minha autoria, a lei 17.676, seja cumprida. Mas, para isso, precisamos também que o poder público ajude os permissionários, que alguns deles não têm, uma parte deles não tem condição de comprar esses recipientes, esses equipamentos, sem a linha de crédito. Então, isso é uma parte. A outra parte é a vigilância sanitária, que ficou de estar fazendo a fiscalização, e se comprometeu mais e mais em intensificar a fiscalização. O Ministério Público, que se comprometeu de cobrar, de chamar todos os permissionários, a representação dos permissionários de todos os mercados, juntamente com a Prefeitura, para ali poder estar discutindo como vai fazer para que a lei seja cumprida. Então, esses compromissos foram muito importantes e também de cobrar da CESURB a revitalização dos mercados públicos, porque nós merecemos um mercado de qualidade. Já tem programação para o fim de semana? A gente dá as dicas, fique de olho. Hoje, das 9 da manhã às 5 da tarde, conheça os quadros de Selma de Medeiros no Museu Joaquim Nabuco. E no mesmo horário, o Museu da Cidade exibe Recife Encantos, com histórias da evolução urbana do Recife. No sábado, das 11h45 da manhã às 3 da tarde, visite a exposição do artista Brás Marinho no restaurante Capitão Lima. Do meio-dia às 8 horas da noite, a Caixa Cultural expõe O Haver, com músicas de Vinícius de Moraes. E no domingo, do meio-dia às 6 horas da noite, tem a mostra Pôster Arte Design, no Centro Cultural Correios. O coronel Josiberto Barros de Andrade nasceu em Maceió, Alagoas, e veio ainda beber para o Recife. Ontem, ele tornou-se um recifense oficial
numa homenagem do vereador Carlos Gueiros. Reconhecer uma vida dedicada ao Recife. Esse foi o objetivo da homenagem que tornou o coronel Josiberto Barros de Andrade cidadão recifense. Familiares e amigos participaram da solenidade. Autor da iniciativa, o vereador Carlos Gueiros fez um relato sobre o desenvolvimento do Recife para contar a vinda da família do coronel ao bairro do Pina. Com a retomada do desenvolvimento estadual, face aos grandes polos industriais que instalam-se tanto ao norte quanto ao sul da nossa região metropolitana, o Recife retoma agora a sua posição de capital do Nordeste. Não somente pela sua importância geográfica como era antes, mas também pelo seu polo médico, que é o segundo mais importante do nosso país, pelas suas belas praias, pela pujança do seu comércio e pela proximidade com os importantes investimentos industriais petroquímicos, consequentes da estratégica localização e estrutura do porto de Suape. Esses fatos devem ser as razões pelas quais inúmeros irmãos brasileiros, nascidos em outros estados e em outras cidades da Federação, têm adotado o nosso Recife como seu berço pátrio. Aqui constituem família. Essa opção pela nossa Recife, ela é, sem dúvida alguma, a causa de ser o Recife hoje, entre as capitais do Nordeste, a mais preferida por muitos brasileiros e até por estrangeiros, que aqui aportam e vivem desfrutando, dentre outras riquezas, por Deus a nós legadas, da sua bela praia de Boa Viagem, do seu bom ensino das instituições de educação superior, algumas tradicionais, como a Faculdade de Direito do Recife, para citar apenas essas. Foi por muitos anos o Recife a terceira capital do país em população, vindo depois a perder essa posição pelo seu limitado território geográfico, que, embora pequeno em relação a tantas outras, é admirada e cantada em versos pelos seus rios, manguezais e pontes famosas. O Recife, geograficamente, é menor que João Pessoa, que Maceió, que Aracaju, para citar apenas essa. Fora da capital nacional e do eixo Rio-São Paulo, que faz um sul maravilhoso, a nossa Recife, embora pequena em território, tornou-se metropolitana e indutora do crescimento e do desenvolvimento dos 13 municípios que compõem a região metropolitana do Recife, porque nelas são sediados consulados, representações estrangeiras, em quantidade maior do que em qualquer outra cidade. Foi esse Recife de ontem e a perspectiva do Recife de hoje que levou o senhor José Maria de Andrade, casado com a senhora Dinalva Barros de Andrade, minha tia, irmã da minha mãe, ambas de saudosa memória, vindos da nossa vizinha Maceió, aqui estabelecer-se no Recife, com um pequeno comércio de vidros e espelhos. Ao aqui aportar, José Maria e Dinalva tinham uma prole composta de 3 filhos alagoanos: Josiel, o mais velho, que está ali, Jane Lúcia, que já não se encontra conosco, e Josiberto. Carlos Gueiros citou a atuação do coronel em desastres que aconteceram no Recife. Pela atuação, chegou a receber votos de aplausos na casa de José Mariano. Aqui no Porto do Recife, ancorou um dos navios cargueiros abastecedores do consumo do recifense, carregado com gás propano. Em dado momento, ocorre uma explosão, seguida de um grande incêndio nesse navio, o que coloca em risco todo o estoque de produtos derivado do petróleo de alta combustão existente no cais do Apolo, proximidades do navio em chama, onde bem perto também está hoje a sede da prefeitura. Em sendo esses tanques estocadores atingidos pelo fogo, certamente todo o Recife,
hoje chamado de Antigo, aquela parte lá, estaria desaparecido, apagado da história, apagado da nossa Recife. Novamente é agora capitão Josiberto designado para a difícil missão de salvar o Recife do que poderia ser a maior das catástrofes da nossa cidade. Esse episódio se reveste de maior importância, quando foi ele o indutor da conscientização dos nossos governantes, da urgente necessidade de erradicar daquele local esses estoques de produtos inflamáveis, levando a equipe de planejamento do governo Heraldo Gueiros a idealizar o hoje complexo industrial e portuário Governador Heraldo Gueiros, conhecido como Porto de Suape, que, no dizer daquele estadista, como um verdadeiro profeta, dizia ele, seria Suape a redenção de Pernambuco. Por esse feito, essa Casa José Mariano, a legítima representação do povo recifense, em seu nome, fez constar em seus anais daquela época, por meio de requerimento aprovado pela unanimidade dos que faziam a casa naquele momento, em sessão plenária, agradecimentos e aplausos ao coronel Josiberto. Se de outra feita essa Casa Legislativa Municipal do Recife lhe aplaudiu, Josiberto, como antes eu mencionei, agora ela lhe presta o maior reconhecimento, outorgando-lhe o título de cidadão do Recife, condição que você antes já se auto-outorgou, como bem demonstram todas as suas ações ao longo dos seus 60 anos, que me parece serão comemorados depois de amanhã. Demonstram todas as suas ações ao longo desses anos vividos nesta bela, acolhedora e amada cidade, o Recife dos arrecifes, o Recife dos corais. Emocionado, o homenageado destacou a formação militar e religiosa. Com apenas 17 anos de idade, resolvi me inscrever para o concurso do curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Pernambuco, motivado por alguns amigos que já o frequentavam e, principalmente, para realizar um grande desejo de meu pai, que era ver um dos filhos seguindo a carreira militar. Infelizmente, ele não conseguiu ver realizado esse desejo, pois o Papai do Céu o levou antes, e assim tive que enfrentar aquele difícil concurso, ainda traumatizado, apenas um mês depois da sua morte repentina. Mas consegui lograr a aprovação e, após a conclusão daquele curso, ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar desse Estado. Em seguida, após a aprovação em concurso vestibular, me graduei em licenciatura no curso superior de Educação Física, chegando a dar aulas em alguns colégios e clubes aqui no Recife, até ser designado instrutor de Educação Física da Academia da Polícia Militar, onde lecionei até a passagem para a reserva. Quero aqui fazer um parênteses para citar também a minha formação religiosa, pois, sendo oriundo de uma família evangélica e batista, frequentei desde os primeiros anos a Igreja Batista de Rua Imperial, no bairro do Cabanga, passando uma pequena fase, a época essa em que residia na casa da minha tia, Marinita Gueiros, a mãe do nosso eminente vereador Carlos Gueiros. Nessa época eu frequentei a Igreja Batista da Torre. E depois de adulto, já casado, residindo em Boa Viagem, participei da Igreja Batista Emanuel naquele bairro. E hoje estou na Igreja Batista da Capunga, que, por sinal, completou neste ano 90 anos de existência, onde me batizei e faço parte como membro efetivo e que é pastoreada pelo reverendo Ney Ladeia, que me dá a honra de sua presença e faz parte da nossa mesa. Ambos, igreja e pastor, já foram objetos de várias homenagens do poder público, especialmente dessa Casa Legislativa, pela situação de relevância que ostenta perante nossa sociedade. Mas, voltando à minha carreira profissional, ainda como cadete, fui estagiar no Corpo de Bombeiros, que naquela época fazia parte da Polícia Militar. E já nesse estágio, enfrentei a minha primeira prova de fogo, ou melhor dizendo, de água, que foi a primeira grande enchente que assolou o Recife no ano de 1970, se não me falha a memória.
Foi ali, naqueles dias, que, seguindo à risca o lema dos bombeiros de vida alheia e riqueza e salvar, pude ver o que é trabalhar duro e sem hora para parar, enfrentando situações de altíssimo risco, coisa não muito rara na vida daqueles que fazem aquela corporação. Josiberto Andrade agradeceu e ressaltou que a homenagem torna oficial o sentimento que já tinha pela cidade. Agradeço primeiramente a Deus pelas inúmeras e ricas bênçãos que tem dispensado a mim e a minha família. A Vossa Excelência, vereador Carlos Gueiros, pela iniciativa de me presentear com o auspicioso título de cidadão do Recife, cidade muito amada por mim e por meus familiares. Aos meus pais, que souberam me educar para a vida, especialmente a minha mãe, que no exercício do magistério lecionou em diversas escolas estaduais e municipais, inclusive na extinta Fundação Guararapes, daqui do Recife, por sua obstinada luta para dar a melhor educação possível para os filhos. A minha esposa, que mesmo sendo carioca, é completamente apaixonada pelo Recife, pelo companheirismo incondicional. As minhas lindas filhas, que foram nascidas, criadas e educadas nesta bela cidade, e que, tenho certeza, se alegram em ver hoje seu pai, recifense como elas. Aos meus irmãos de sangue, meus irmãos em Cristo, demais parentes, amigos, particularmente os frequentadores do vôlei do edifício Acanhaca, os amigos do Fórum Socioambiental de Aldeia, que me honram com suas presenças nesse momento tão auspicioso de minha vida, e a todos aqueles que, mesmo não se encontrando aqui, me ligaram justificando suas ausências e me parabenizando pelo recebimento desse título, e a essa cidade querida que hoje eleva um pouco mais o meu nome ao inscrevê-lo no rol dos seus cidadãos, pois, segundo o nosso Rui Barbosa, o nome é o primeiro patrimônio dos homens, a base do seu crédito, o nervo da sua força, o estojo do seu trabalho, a herança da sua prole, a última consolação da sua alma. O presidente da casa também prestou o reconhecimento. Coronel, às 16h40, como médico, começou o nascimento do senhor aqui. O senhor conseguiu, após a falação de Carlos Gueiros, romper a bolsa. E o senhor nasceu. Nasceu cidadão do Recife, nasceu hoje com um registro que nós nos orgulhamos. Pelo serviço prestado que o senhor faz e fez a Pernambuco. Realmente, Maceió tinha que dividir o senhor com a gente. E esta casa, hoje, tem uma marca de referência de um homem que prestou serviço, que nós nos sentimos orgulhosos pelo seu currículo. Imagine vocês, filhos. Carlos Gueiros, você faz sempre isso. Estou acostumado. Você é extraordinário. E só trouxe para aqui felicidade. Confira agora a agenda de atividades da Casa de José Mariano para os dias 14 a 17 de abril. As reuniões plenárias ocorrem às segundas, terças e quartas, a partir das 3 horas da tarde. E você acompanha ao vivo pelo site www.recife.pe.leg.br. Na segunda-feira, às 5 horas da tarde, será realizada a reunião da Comissão de Legislação e Justiça, presidida pelo vereador Aerto Luna. Na quarta-feira, a invasão de táxis de outros municípios é o tema da audiência pública proposta pelo vereador Aerto Luna e que começa às 10 horas da manhã no plenarinho. Às 5 horas da tarde, a Comissão de Finanças se reúne sob a coordenação do vereador Jairo Brito. Na quinta, às 10 da manhã, está marcada a reunião da Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Jurandir Liberal. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana e até mais.